Segue para a sanção do presidente Lula a proposta que foi aprovada nas duas casas do Congresso Nacional. Aliás, muita coisa para a gente falar sobre esse assunto, mas antes deixa o Márcio Rocha chegar com as informações, porque demorou, mas saiu, Márcio Rocha, a isenção do imposto de renda. O governo vai viver de quê agora, hein? Boa tarde para você. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente está na expectativa agora de saber como é que vai ser as próximas, digamos, os próximos capítulos desse projeto. Porque eu explico, a gente teve ontem, né, a aprovação desse texto da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês, exato, e muita comemoração aqui, principalmente do senador Renan Calheiros, que foi o relator da proposta aqui dentro do Senado. Mas a gente viu nas redes sociais, principalmente, uma mini troca de farpas aí entre as duas principais figuras da chamada República de Alagoas, né? A gente lembra que quem foi o relator do texto lá na Câmara dos Deputados foi o deputado Arthur Lira, que é adversário político de Renan Calheiros lá em Alagoas. E aí, quando o presidente da casa aqui do Senado, né, Davi Alcolumbre, anunciou o resultado da votação, foi uma votação simbólica, né? Esse texto foi aprovado muito rapidamente. Aí a Lira foi para as redes sociais dar aquela cutucada, né? Assim que foi anunciado esse resultado, ele disse o seguinte, que mesmo após as bravatas, oportunismo e politicagem de alguns que tentaram atrapalhar a tramitação, o Senado reconheceu e se tomou ao esforço e trabalho feito com muito diálogo e dados técnicos da Câmara dos Deputados, isso em relação a essa aprovação do imposto de renda, da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Logo depois que teve aqui as entrevistas coletivas, enfim, os pronunciamentos dos envolvidos aqui na aprovação do Senado, para ver Renan Calheiros também ir para as redes sociais e declarar o seguinte: mais do que aprovar o imposto zero em tempo recorde, o Senado Federal mostrou que prioriza agendas da sociedade e não as pautas de grupos e lobbies, e que a proposta ficou engavetada 7 meses na Câmara, mas que em menos de um mês foi aprovada aqui no Senado, o que aconteceu que o Senado trabalhou para que essa proposta já passe a valer a partir do ano que vem. A gente lembra também que com a aprovação nesse texto seguiu para a sanção do presidente Lula, que tem até o fim deste ano para sancionar esse texto para valer para o ano que vem. Só que depois da votação aqui no Senado, a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, declarou que o presidente Lula deve sancionar depois que ele acabar a participação dele na COP30, lá em Belém. Isso deve acontecer por volta do dia 10 ou do dia 11 de novembro. Lembrando que ontem esse texto tramitou de tempo recorde aqui no Senado, foi aprovado pela manhã na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, e logo no mesmo dia, logo à noite, foi aprovado no plenário do Senado, com uma votação em tempo recorde, simbólica. E aí, só para a gente lembrar que o presidente Lula se manifestou na internet também sobre esse projeto, falando que foi uma data histórica, né, em relação à aprovação desse texto, e agora a gente fica na expectativa do presidente Lula sancionar esse texto aqui em Brasília, que deve acontecer daqui a alguns dias. Volto com vocês. Nós estamos falando, Márcio Rocha, de um custo. O Ivan falava sobre custo, sobre o preço, sobre essa conta. Nós estamos falando de um custo de algo como 31 bilhões de reais. B de bola. Como assim custo, Andreas? É isenção do imposto de renda. Sim, isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 significa que esse grupo de pessoas, milhões de pessoas que não mais pagarão imposto de renda, isso significando uma perda de arrecadação pelo Estado. Então esse é o custo. É uma isenção tributária. Então tem um custo, é um gasto tributário. O Estado deixa de arrecadar, pensando numa política pública. Então, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 é uma política pública segundo o governo Lula. Promessa de campanha, que ele cumpre. Não é uma coisa banal, é importante. Outros prometeram e não cumpriram. Então, havendo esse montante de 31 bilhões de reais com as nossas situações fiscais aqui ruins no Brasil, a obrigatoriedade, e isso consta do projeto, da compensação. Então, você precisa, a lei de responsabilidade fiscal exige, havendo a renúncia fiscal, havendo, portanto, esse gasto tributário, esses mais de 30 bilhões que deixam de entrar, você precisa de alguma maneira compensar. Qual é a lógica do projeto? E é o próprio discurso de Lula, o discurso competitivo. Vamos isentar os mais pobres, não é exatamente essa figura considerando o Brasil, quem ganha até R$ 5.000, mas esse é o discurso. Vamos isentar quem ganha menos
tirando de quem ganha mais, tirando de quem é super rico. Tem esse discurso também. Não será exatamente, pensando no Brasil, quem ganha mais e vai pagar essa conta exatamente o super rico, mas é a renda mais elevada, a partir de R$600 mil por ano, e aí vai subindo esse grau até 10%. Essa é a lógica do discurso, certo? Mas nunca nos esqueçamos disso. Tem um custo, é o custo da política pública, precisa ser compensado.